Bom, boa tarde, Roberto. Boa tarde, Áquila. Boa Obrigado tarde. por toparem conversar de casa, da casa, né? E para a casa das pessoas. É um jeito de nós continuarmos conversando, né? Claro, E e a vida. É. Continuamos a vida. Exato. Aí eu acho que a primeira pergunta é inevitável. Como é que vocês estão passando esses dias? O Roberto começa, talvez? Então, eu estou ótimo, porque aqui é um lugar muito bonito, né? Muito lindo, muito amplo, muito grande e muito isolado. Então, eu estou cercado só de montanhas aqui. Daqui de cima, eu estou a 1.300 metros de altura. E não se vê, só se vê montanha, não se vê mais nada a não ser montanha, não tem uma casa que você possa ver aqui de cima, não tem ninguém. É um local muito isolado, muito só vento. Roberto, e você tem trabalhado? Tem todo dia. Eu vou daqui dessa casa, vou para o ateliê e fico lá na parte da manhã e na parte da tarde. E produzindo normalmente. Então, eu estou aqui mais de um mês, né? Então, quando a gente está aqui depois de 3 dias, você entra num outro. Você muda a tua. Né? Você passa a viver uma outra realidade aqui, né? Uhum. E você esquece do Rio de Janeiro. De certa maneira, você esquece daqueles problemas do Rio. Aqui é fogão a lenha. Água de serpentina de fogão a lenha. Água quente. Então, é outro mundo. Claro. Você está desenhando ou está fazendo pintura? As duas coisas. Mas eu tenho feito uma série de desenhos em formatos grandes, assim, maiores, né? Maiores que eu falo são 70 centímetros, mais ou menos, assim, desse tamanho, e a gouache, e desenhos coloridos abstratos. Então, estou fazendo uma série aqui. E estou também terminando quadros que estavam aqui abandonados. Quadros antigos que eu estou retomando e completando os quadros. E todo dia eu faço isso, todo dia eu vou para lá e trabalho. Que legal. Bom, e quando acabar a quarentena, a próxima exposição que nós vamos fazer tem uma sala só sua. Então, estou na expectativa, né? Isso Estou aí. né? Outro Para que dia, essa quarentena acabe logo, né? exatamente. Outro dia eu conversei com o Leonel Cassi sobre essa exposição, né? Que é Ler e Arte, e toda a parte do térreo vai se chamar Feito à Mão, né? A respeito dos livros. Que ótimo. Áquila, você, como tem sido o seu dia a dia aí? Olha, é muito estranho, porque eu estou num lugar diferente do Roberto, né? Quer dizer, eu estou num velho condomínio aqui em Petrópolis, espaçoso, que tem muito fantasioso, assim, uma arquitetura parece um cenário de uma opereta. E no centro tem um jardim, e Vânia e eu damos umas rodadas nesse jardim, assim, feito um carrossel, né? Uhum. Então é uma situação. Eu estou me sentindo muito diferente. Quer dizer, eu não estou conseguindo criar uma rotina como eu tinha antes. Então, eu tenho desenhado muito, mas de rompantes. Assim, eu sento na mesa e faço 5, 6 desenhos, em geral pastéis, com colagem, mas, ao mesmo tempo, tem um clima no ar. Quer dizer, eu acho que o Roberto está numa situação tão isolada que consegue ter um clima específico para aquela situação. Aqui é uma coisa, é um oásis no meio da cidade, né? O Parque Ipiranga, onde eu moro. E, então, eu não estou nem bem fora da cidade, nem dentro, mas eu estou me sentindo bem.
estou me sentindo bem. Eu estou virando urso, né? Então, essa sensação úrsica não chega a ser má de todo, mas é um estado de espírito muito diferente do que eu tenho normalmente. Como também a solicitação externa é pequena, eu trabalho num outro ritmo, né? E eu estou com certo prazer na preguiça também. Eu até fiz a barba, raspei a barba, porque eu achei que eu ia virar urso mesmo se eu deixasse. Então, a situação é essa. Eu desenho, ultimamente nem tenho lido tanto, tenho visto algumas séries. Eu tenho aproveitado a companhia da Vânia para não fazer nada, às vezes, que é muito bom não fazer nada a dois, né? Sim. Você ter as duas figuras não fazendo nada. Eu acho esplêndido, eu nunca tinha experimentado isso. Então, eu estou bem, um pouco assombrado por tudo, né? Tanto pela situação política como pela situação sanitária. Sim. Que se confundem até. Como? A situação política e a sanitária praticamente se confundem, né? Se confundem, por isso que é uma tristeza enorme, né? E o vírus, pelo menos, ele tem a desculpa de não pensar, né? E a situação política pensa mal, né? Roberto, você falou que você está fazendo trabalhos abstratos. Não, você sempre variou, né? De vez em quando vem... Sempre. Eu não tenho uma direção. Eu não tenho uma direção única, né? Então, aquilo que me vem na mente, eu procuro me expressar. E como você sabe, em técnicas muito diferentes, né? Sim. E tem essas visões, vamos dizer assim, abstratas, né? De formas abstratas que eu procuro reproduzir. E, às vezes, uma figuras ou manuscritos, entende? Aquilo que me vem na mente, eu procuro reproduzir. Eu não sigo nenhuma linha, nada. Eu sigo a minha mente. O que me vem, eu me expresso. Procuro me expressar. O processo de vocês, antes de estar em frente a uma tela em branco ou a uma folha de papel, vocês já têm um plano ou as coisas vão se dando no processo? Ou Olha, no meu caso, às vezes tem um plano, né? Às vezes tem um plano, às vezes, como te falei, tem vamos chamar isso de uma visão, que não é uma visão física, né? Mas é uma imaginação de formas que eu procuro reproduzir. Agora, o Acra, se me permite, ele tem uma pintura gestual, né? Uma coisa que a tinta escorrega na tela com uma facilidade muito grande, né? Então, nós somos temperamentos diferentes, né, Acra? Muito. Quer dizer, apesar de que eu sou um velho admirador do seu trabalho. E eu acho que, no meu caso, quando eu me deparo com a tela em branco é um problema, porque ela é a coisa mais perfeita que existe. Né? Eu acho que não existe nada tão belo quanto uma tela em branco. E cada vez que você acrescenta alguma coisa, dá uma pincelada, você cria um problema, né? Você cria um drama naquela tela em branco, que é uma situação tão harmônica. Então, uma pincelada é um drama. Nisso, você começa a lidar com esse drama e essa política, né? Porque existe uma política da forma que invade a tela, né? Essas novas pinceladas e as novas invasões, e essa tela em branco que era um espaço tão resolvido, tão bem resolvido, né? Então, na minha pintura, eu fico trabalhando a tela, né? A tela é um assunto, o formato e a dimensão é outro assunto, e a convivência de vários elementos dentro desse espaço é outro assunto, o que cria uma dinâmica. Então, a minha pintura ela se dá no processo, né, no fazer,
E, em geral, quando eu parto para a tela, eu tenho uma vaga ideia, eu tenho uma sugestão, não chega a ser um projeto nem uma visão, eu tenho uma sugestão. E uma sugestão de impulso que eu quero levar para a tela. No caso do papel, o que eu tenho feito ultimamente é completamente diferente, não é? Porque você tem uma coisa, uma dimensão pequena, muito próxima a você, onde você tem um controle muito maior, porque não é como o Roberto disse, não é, quer dizer, a tela ficando vertical até o fato da tinta escorrer, né? A tinta escorrer é uma parceria que a força da gravidade cria com você, né? Então você tem que lutar até com a força da gravidade. Sim, mas eu falei da facilidade que você tem de espalhar as cores numa tela de uma maneira harmoniosa. Não escorrer. Não, eu estou dizendo, não, a tinta escorre, mas a tinta escorre e você lida com isso, né? Você lida, claro, como eu estava dizendo, com a gravidade. E essa questão da harmonia, eu acho que é uma questão dessa grande batalha que se dá na tela, né? Às vezes um quadro meu me lembra antigas batalhas assim do Renascimento, né? Onde você tem soldados entrando de um lado, setas do outro, outro soldado entrando, no fundo você tem fumaça de um incêndio que está se dando no campo de batalha. Então, a minha pintura me lembra isso. E já o desenho não, porque é muito próximo. Então, o desenho ele fica na horizontal. Eu tenho trabalhado muito com pastel, até a aspereza do papel e a maneira que essa aspereza do papel segura o pastel é uma coisa muito mais íntima, muito mais próxima à escrita do que a pintura. Claro, é mais contido, né? Mais contido. Não é mais contida, né? Mas agora, já que a gente está conversando, uma coisa que sempre, desde que eu conheço seu trabalho, Roberto, eu gosto muito desde o início, você é um artista que começou já com um trabalho muito determinado e muito maduro, no sentido mesmo quando muito jovem. E eu gosto muito aquelas gravuras, estilogravuras, onde você nega a madeira, que você faz quase como se fosse um borrão. A partir de borrões, você vai construindo a figura. E, quer dizer, para pessoas que já tentaram ou fizeram estilogravura, não é? Você vê que você tem toda a dificuldade do veio, de todas as dificuldades de fazer formas, não é? Construir formas na estilogravura. E aquela coisa que você nega tudo isso, nega as farpas, e faz uma coisa tão macia. Eu acho do barulho. E aquilo, eu me lembro desde a época que eu vi isso, faz tempo, né? Que é uma coisa que me impressionou até hoje. 50 anos. 50 anos, é. Me lembro tão bem disso. A estilogravura é sei lá, é tão diferente de uma superfície de papel, de tela, né? Que é uma outra tipo de leitura, né? Da forma. Então, foi uma coisa que eu desenvolvi para poder me expressar daquela maneira, né? Com a madeira. Porque antes você tem umas outros estilos que são animais, assim, tem um bestiário, né? Que tem uns animais meio fantásticos e eles são mais expressionistas, né? Quer dizer, o veio da madeira aparece, o fazer aparece. Nessas, o que eu acho interessante é que o fazer da estilogravura, o gravar desaparece e tem essa história de quem sabe, quem já fez estilogravura, acrescenta isso, quer dizer, do fato de você transformar uma coisa tão dura numa coisa tão macia. Pois é, para mim é difícil eu analisar o meu próprio trabalho, né? Claro. Então, muito de ouvir opiniões como a sua, porque eu não é difícil você, né, enxergar assim mesmo, ver assim, né, ver a sua própria expressão, é muito difícil. Eu dou muita importância a uma opinião de outras pessoas e de outros artistas. Sempre gostei muito sempre acompanhei com muita curiosidade, interesse, desde essa época, quando nós éramos todos jovens. Tínhamos cabelo preto, né?
E não estavam girando urso. É tipo Barba Preta. É. Né? Barba, né? Barba Preta. E você tem produzido, então, na Serra, né? Hein? Aí em Petrópolis você continua produzindo, né? Estou vendo, você está Continuo falando. produzindo aqui. Eu tenho, eu tenho um ateliê e apartamento no mesmo lugar, né? No mesmo. Sei, sei. Então, eu trabalho em casa e, junto com o movimento da casa, eu gosto muito de ter o movimento da casa, e café, água gelada e companhia. É Então, importante mesmo. porque o nosso trabalho já é tão isolado, né? O fazer é isolado. Se a gente não toma cuidado, acaba virando um esquisitão, né? Lá no Rio de Janeiro eu tenho o ateliê em casa. Sempre tive ateliê em casa, mas aqui em Mauá é separado. O Sei. ateliê em outro lugar aqui. Tem um pouquinho distante, né? Mas é porque aqui é outro tipo de espaço, não permite essas coisas. Claro. É isolado, mas é na mesma propriedade, né? Quer dizer, você tem uma Exatamente. proximidade. Pois é, então eu tenho que ir para lá. Lá tem muitos livros antigos, livros raros, de assuntos que me interessam, né? Ou me interessaram mais no passado, de espiritualismo. Então tem muito, mas muito livro mesmo, raros. E livros que já não existem mais à venda, são raridades. Tem uma biblioteca bem grande, bem completa sobre todos esses assuntos. Uhum. E lá eu vou para lá e fico imerso nesse mundo, né? Que só num lugar separado dá para construir, né? E agora com a quarentena eu não recebo nenhuma visita aqui. Normalmente eu recebo, tenho amigos que inclusive são do Rio de Janeiro, que tem casa aqui perto, que me vêm visitar, mas agora ninguém se visita, nem eu posso ir na casa deles, nem a minha, né? Então é isolamento mesmo. Mas é muito bom. Esse lugar aqui, o Parque Ipiranga, em Petrópolis, que eu moro bem no centro de Petrópolis, né? Que Sei. já é, pela própria arquitetura do centro de Petrópolis, é uma arquitetura muito nostálgica e tem uma coisa meio neoclássica, junto com prédios Exatamente. modernos, mas tem uma coisa cenográfica, né? O Parque Ipiranga é extraordinariamente cenográfico, é um lugar, uma fantasia. Eu digo que se você descrever o Parque Ipiranga, ele não pode dar certo, só que deu certo. São casas antigas? São que não, nada, dos anos 40. Anos 40, né? Mas você tem essa arquitetura assim, um pouco alemã, e ao mesmo tempo tem colunas dóricas, tem balcões coloniais californianos, assim. Então, todos os clichês nostálgicos estão aqui. E dá certo, e é muito agradável. Mas, ao mesmo tempo, isso te isola um pouco do. Você se isola do mundo presente, né? Já te põe numa outra atmosfera. E ainda mais ficando aqui o tempo todo sem sair, você fica uma coisa anacrônica, no sentido de não saber quando é que você está no tempo, né? Então, é bom, é muito gostoso. Toda a situação que eu estou vivendo, tirando a preocupação sanitária e política, toda a situação que eu estou vivendo é muito agradável. Eu estou bem, estou muito bem. E aí, Lauro, e você, Lauro? Conta aí. Eu estou no Rio, né, no Leblon, e eu arrumei assim uma espécie de disciplina, né, que é acordo, faço ginástica, vem uma pessoa, é o meu contato com o mundo exterior, depois eu tomo banho, medito e depois eu escrevo, né? Aí interrompo e à tarde faço as atividades da casa, Roberto Marinho. Porque foi um grande desafio para nós, sempre foi um desejo muito grande ter conversas como nós estamos tendo, né? Quer dizer, você ter um registro dos artistas, do processo criativo, né? Ter os depoimentos, né? Da carreira e tudo. Porém, sempre era tanta coisa para dar conta, tanta coisa concreta, não é? Que isso ficava sempre só no plano, né?
E agora, né, tem uma coisa adorável da tecnologia, vocês veem, né, que Mauá, Parque Ipiranga e o Leblon, né, podem conversar sem grandes tecnologias, né? É só sentar em frente a um computador com uma câmera, às vezes até um telefone, né? E conversar. Então, isso tem sido uma delícia, porque é, de certo modo, um paradoxo com o isolamento, porque esse isolamento, por outro lado, me deu uma possibilidade de conexão, né, muito grande, né? Tempo para fazer isso, né? Que se somou à vontade, e a coisa foi aos poucos crescendo, né? Nós estamos também comemorando os 2 anos da casa, né? Vocês, aliás, participaram, né, da primeira exposição, que era sobre o tema casa, né? E porque eu acho muito importante esse trabalho de registro, né, que se tem muito pouco, né, dos artistas falando sobre o seu trabalho, conversando entre si, né? É uma delícia escutar vocês falando sobre o modo de trabalhar, o processo, né? Quer dizer, o que o mundo importa nisso. Então, tem sido, nesse sentido, muito prazeroso, né? Eu hoje saiu uma matéria até no Globo, né, sobre esse nosso esforço virtual, e aí foi muito simpático, né, que eu recebi uma mensagem do Vergara falando que bom, que ótimo, conte comigo, né? Eu já marquei, claro, uma conversa com ele, né, sobre esse processo. E ele, aliás, falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele está usando essa suspensão do tempo para ter mais tempo, né? E para criar mais tempo, para desenvolver trabalhos em torno do tempo e ter mais tempo mesmo, né? Físico. Exato. Eu acho que é interessante. Eu também nunca tinha participado assim, de uma conversa como a nossa através de uma conversa virtual, né? Nunca tinha participado disso. E é como eu falei com você antes, é coisa de há algum tempo atrás era uma ficção científica, né? Completo. E, por sorte, nós temos pessoas que nos ajudam um pouquinho, né? A distância oferta, né? Mas é mágica, né? É quase mágico como arte. Né? Assim. Eu estou sendo treinado porque nós temos um cineclube aqui em Petrópolis, e esse cineclube funcionava todo fim de semana e passou a funcionar pela internet. Então, eu tenho 3 vezes por semana conversas pela internet com pessoas. Quer dizer, o meio é virtual, mas a conversa é verdadeira, né? É real. E tem sido muito bom. E você acaba criando uma vontade nesse meio, como se você estivesse junto. Quer dizer, não faz muita diferença. É quase como se o computador fosse a mesa de um bar, né? Onde você conversa e essa conversa se desenrola muito bem, é muito interessante. E agora, essas conversas com o Lauro estão sendo ótimas, porque Lauro, além de todo o talento que o Lauro tem de ser um bom causeur, um bom conversador, tem coisas assim, você está aqui, aí está vendo o trabalho da Beth Jobim ali atrás, que os objetos dessa estante já é um encanto, né? Ótimo de ficar olhando. A estante já é uma conversa. Já tem muito assunto. Já tem muito assunto na estante. Muito assunto. Tem um desenho do Roberto ali, eu não sei se dessa distância dá para ver, mas ele está bem, eu vou chegar perto dele. Tem essa vantagem também, olha só. É um desenho... Está dando para ver? Vi. Dá, claro. Que é a imagem da memória, que é uma maravilha. Bom, e simétrico, né, ao trabalho da Beth, tem o díptico do Áquila, que as conversas eu tenho, em geral, feito aqui. Aí, hoje,
eu achei como ia ser excesso de Áquila, né? Se tivesse. Aí eu mudei para cá. Não, foi ótimo ter a Beth aí. Mas, Roberto, essa coisa quer dizer, você está aí há muito tempo, você faz parte do nosso repertório, né? É, E eu me lembro as primeiras vezes que eu vi seu trabalho, acho que foi na Petite Galerie, e também uma vez nós fomos apresentados, aí você já era um jovem artista reconhecido, né? Naquela Galeria Deson que tinha no Rio de Janeiro, que tinha uns bares. no posto 6, né? É. No E posto 6. no posto 6, quem apresentou foi a Marília Rodrigues, até, Me lembro, falecida, eu tinha uma gravadora. gravadora. E você era muito bom porque você já era assim, você assinava com a possibilidade de você ser um artista e atuar como artista, quer dizer, uma pessoa da mesma geração que já atuava como artista, já atuava no meio e tinha um trabalho importante. Eu imagino que já até vivesse de arte nesse período. Então Exatamente, né? foi muito interessante isso. Foi anos 62, 63. E eu Né? acho que você foi o primeiro da geração, né? Depois veio Vergara, Gershman, Antônio. Mas naquele período foi assim que era uma espécie de pioneiro, você estava abrindo terreno. Foi muito bom Pode para ser, mim. porque eu tinha um ateliê ali na Rua Farane, né? Que era um quarto num cortiço, né? Mas era frequentado por outros artistas jovens, né? E muita coisa surgiu nesse tempo lá, né? Muitas ideias, era um princípio mesmo. Era um princípio. Era o princípio do princípio. Eu Né? estava em Brasília nessa época. Estava em Brasília, lá. Ou depois tive bolsa, fui para Paris. Mas, quer dizer, eu não participei desse momento do Rio, eu não estava, já não estava mais. Foi um momento muito efervescente, né? Muito. Porque o encontro da gente era na Escola de Belas Artes, onde os artistas se reuniam e os jovens artistas se reuniam, todos com os alunos da Escola de Belas Artes, todos tinham mais ou menos a mesma idade. E a gente se reunia ali. A entrada da Belas Artes era livre, não tinha nenhum problema você adentrar a escola, ou participar de aulas, escutar aulas, não tinha nenhum rigor, nenhum controle nisso. Nessa época, perdão. Não foi muito importante para mim. E nessa época eu fui aluno do Guild, né? Na Escola de Belas Artes, desse jeito, batendo na porta e falando com o Guild, eu quero ser seu aluno. Aí ele falou, pega aqui da escola, né? uma tábua ali. Você não era aluno da escola. Não era aluno da escola. Nem eu, não era aluno, não, mas podia entrar. Tinha o Guild e o Adir Botelho, que era... Eu frequentei o Adir Botelho. E isso você entrava e participava das aulas e não tinha nenhum vínculo com... Não era meu. Mas depois aquilo acabou. Né? Agora, foi bom, naquela época tinha um eixo que vinha da escola para o Museu de Arte Moderna. Né? Isso. Então, depois eu tinha aula com carvão na escola e aula com Guild na escola e com carvão no MAN. Carvão no museu, né? Eu conheci também no museu muito, foi o tempo do Ivan Serpa, no museu. Isso. Né? Carvão. Foi um Loio Perso expôs lá, me lembro bem das pinturas do Loio. Então, era tudo no começo. O Museu de Arte Moderna era pequenininho, né? Não tinha aquele prédio gigantesco que hoje tem. Né? Era muito modesto as instalações, mas foi o princípio, abertura. Né? Abertura para os jovens artistas. Né? Pois é. Que tinham mais diferente, né? Que tinham alguma coisa diferente a mostrar. Foi muito importante. Foi uma espécie essa época foi uma espécie de boom, né? Das artes plásticas, do cinema novo, não é? Da arquitetura. De arquitetura, de todos os movimentos culturais explodiram nos anos 60.
Foi muito importante. Às vezes eu tenho a sensação, Roberto, de que nós fomos a primeira geração de jovens. Essa ideia do jovem, né, que estabelece uma ruptura com a geração anterior, não é? Exatamente. Sem briga, né? Já não é mais a briga dos modernos contra os acadêmicos. A gente provoca uma ruptura sem briga, né, com a geração anterior. Isso mesmo, porque a ruptura é tão grande que a geração anterior não é modelo nem para brigar. É verdade. É verdade. Porque eu acho que a geração anterior ela brigava muito em termos de ideologias formais, né? Em termos de concretos, neoconcretos, abstratos, figurativos, informais. E a geração de vocês faz de tudo isso uma possibilidade, né? Não tem muito mais interditos, né? É verdade. Foi uma época muito efervescente nas artes, todas as artes, né? E, curiosamente, muito fechada politicamente, né? Havia uma tensão, né? Mas a gente tem sensação de que a cultura talvez se desempenhasse melhor, né? Tinha mais oxigênio, né? Do que talvez em tempos recentes. Ah, sim. É como eu falei, foi um boom cultural no Brasil, né? Com a pintura, cinema novo, né? Foi o tempo de transformação de comportamento, né? O jovem naquele tempo foi o tempo dos hippies, que começou a mudar o comportamento, né? Até a alimentação mudou nessa época. Apareceu a comida macrobiótica, né? E mudou tudo, né? Mudou tudo. Foi uma revolução cultural muito grande. Será que esses tempos dificílimos que nós estamos vivendo, de paradigmas, né, de distintos, né? Porque tem algumas coisas assombrosas, né? Quer dizer, o planeta, por exemplo, está numa reabilitação, né, assim, climática, né? Os golfinhos nadam no Canal de Veneza, né? Peixinhos no centro, o ar está melhor. Quer dizer, a natureza, de algum modo, está agradecendo essas férias que o ser humano está dando a ela, né? Eu fico pensando se, de algum modo, isso não pode também mudar alguma coisa de comportamento, né, em arte e da vida, né? Eu acho que nós não vamos voltar para o ponto em que estávamos, né? Tem impressão. É uma coisa completamente diferente, né? Que a gente não sabe, né? Não. É um futuro meio enigmático. Ninguém sabe o que vai ser. Né? Daqui para frente, ninguém pode avaliar o que vai acontecer, né? É gozado, quer dizer, não é gozado, é uma expressão, mas na época de vocês, eu acho, dessa época que o Átila está se referindo, que é quase a minha, né? Eu sou talvez 10, 15 anos mais novo, mas havia uma categoria futuro, né? Que havia um certo otimismo em relação a esse futuro, né? Ao passo que, recentemente, né? Futuro é uma coisa que quase ninguém mais falava, né? Mas... parece que é isso. Parece que não tem... As perspectivas não são difíceis de imaginar. Né? E naquele tempo tinha essa esperança, né, de... Sim, tudo parecia estar ficando melhor, né? Mudando os comportamentos. Agora, fico pensando se esse momento de absoluta distopia que nós estamos vivendo, né? Nenhum de nós imaginaria essa situação, né? Há 6 meses atrás, se ela não pode gerar uma espécie de renovação, né? Quer dizer, de, mais uma vez, você ter que construir um futuro, né? Eu acho que forçosamente vai acontecer, né? Forçosamente vai acontecer, mas é difícil enxergar uma luz no fim do túnel. Atualmente está muito difícil, não está? Tá. Além da enfermaria.
Mas eu acho que sobre o futuro, como o Lauro estava falando, e sobre a qualidade da produção que houve durante a ditadura no Brasil, né? Eu acho que o que manteve a gente produzindo foi o futuro. Quer dizer, nós não estávamos trabalhando só para aquele presente e nem para aquelas pessoas que estavam dirigindo o país. A gente estava trabalhando para o futuro. E isso nos mantinha inteiros e vivos, apesar daquela burrice institucional, né? E da falta de criatividade, da brutalidade, da violência. Então, o que nos mantinha em pé era essa ideia, não, o futuro será melhor. A gente não tinha ideia, inclusive, que fosse durar tanto, né? Como a gente não tem ideia de quanto tempo vai durar isso que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que esse projeto de futuro, que era tão importante para nós, agora, nesse momento, já não tem, né? A gente não sabe, eu não sei, eu não tenho dados para equacionar um futuro. Quer dizer, mesmo subjetivos, né, para equacionar o futuro. Para vislumbrar o futuro, né? Não é? Para projetar o futuro, né? Então, por outro lado, as condições ficaram tão desconfortáveis, né, e ruins que vai ser necessário inventar um futuro, né? Mas talvez pela própria instinto de sobrevivência, né, das pessoas, né? Eu acho que alguma coisa vai ter que ser encontrada, um caminho, né? Vai ter que ser encontrado, né? Nem descoberto, mas encontrado mesmo. Eu estou vivendo meio como se eu estivesse num AA existencial, né? Dia a dia. Cada dia é um dia. Isso. E ao mesmo tempo eu tenho tido, quer dizer, eu tenho tido a sorte de ter a Vânia, minha mulher, que fica comigo, e tenho a Lília, que é minha assistente, tão criativa. Então, estou fazendo filminho, a Galeria de Brasília encomendou um filminho, nós fizemos um filminho, aí eu tenho dado depoimentos como esse, e cada dia tem sido um prazer. Hoje, a expectativa desse depoimento foi um grande prazer, quer dizer, a gente se arrumar, depois preparar o cenário, arranjar essa mesa onde ia ficar o computador, ligar o computador. Quer dizer, então, eu estou vivendo dia a dia, como no AA. Quer dizer, a vida passou a ser alguma coisa quadro a quadro, como um desenho animado, né? Como se não houvesse futuro. Como se não houvesse futuro, exatamente. Não é dia a dia, né? Quer dizer, a gente poder viver o dia a dia bem já é um grande ganho, né? E ser criativo nesse dia a dia, né? Eu me lembro também, isso já faz 10 anos, né? O Roberto, eu tinha sido curador de 2 exposições dele na Caixa Econômica. Aí, algum tempo depois, o Roberto chegou e falou: Lauro, eu tenho os desenhos, você tem o espaço, vamos fazer uma exposição, mas de um jeito muito simples, né? Eu levo os trabalhos e a gente põe juntos na parede, né? E isso foi maravilhoso, porque, por um lado, é bom, né? Quer dizer, toda a tecnologia ou a possibilidade de fazer belos catálogos e tudo, mas, por outro lado, às vezes a operação de fazer uma exposição, ela virou uma coisa tão cheia de detalhes e custos e produções, né? Complicadíssimo. Que ficou uma coisa muito complicada, né? Muito complicada mesmo. E talvez nós estejamos num período de redescobrir a simplicidade, né? Nesse descobrir dia após dia, também essa possibilidade, né, de cada um de nós com um computadorzinho na frente podermos fazer uma conversa, que imagina, essa conversa feita antes teria uma produção gigantesca, né? Um detalhe que eu acho também, porque o artista ele necessita que outras pessoas vejam seu trabalho, e esse período de isolamento dificulta, né? Sim. Dificulta. Quer dizer, é importante, é igual um ator, ele precisa de uma plateia, né?
ele precisa de um palco, precisa de uma plateia. O artista plástico precisa de uma exposição, precisa de parede para expor os quadros, não é? E esse isolamento dificulta muito, passa a não existir essa possibilidade. E a gente tem motivos tão sérios, né? Quer dizer, as preocupações são tão sérias. São tão sérias, pois é. Então fica meio sem eco, né? Apesar de ter esse... Voltando aos meios contemporâneos, né? A internet, quer dizer, isso está nos dando possibilidade de se comunicar de outro jeito, quer dizer, de fazer arte de outro jeito, que Roberto, Lauro e eu estamos fazendo arte aqui, quase como atores, né? Nós estamos atuando uma conversa, não é? Representando uma conversa. E isso é uma coisa que a gente não fazia antes, a gente não atuava desse jeito. Está mudando. Então, é um produto de arte nosso aqui, feito a três, não é? Num momento tão difícil, quer dizer, há três pessoas que lidam com meios tão diferentes, não é? Quer dizer, com técnicas tão diferentes. E aqui conversando e criando um quarto produto, né? Que é esse vídeo que vai sair daqui. Como foi aquele magnífico vídeo com Beatriz, né? A conversa com Beatriz foi esplêndida. Eu não vi. Lauro, pedindo com jeito, o Lauro manda para você. Amanhã entra no site, mas eu mando o link. Mas, até me reportando a conversa com a Beatriz, um trecho que eu acho bem interessante, que ela falou assim, que o sobrinho dela, de 19 anos, né, ele entrou para a medicina esse ano. E, bom, não está tendo aula. E as aulas estão todas virtuais. Sim. E ela fala que o menino não está aguentando mais esse mundo da virtualidade. Um mundo no qual ele foi criado, né, e estava acostumado. Mas essa restrição ao virtual, ela estava lançando a hipótese que talvez faça as pessoas valorizarem o presencial. Né? Que eu acho que também que depois que esse período acabar, já imaginou que festa vai ser nós nos vermos em vernissagens, né? Conversar. Vai ser uma festa mesmo, né? Está todo mundo com saudade disso, né, de encontro, né? Exato. Eu acho que pode acontecer uma coisa também, porque como vai ter menos recurso financeiro, quer dizer, vai ter que ter muita colaboração entre os artistas e entre as pessoas para montar uma exposição, né? Quer dizer, quem tem a Kombi para carregar o quadro, quem vai emprestar a luz para a iluminação. Então, uma coisa, eu me lembro de ir para São Paulo, expor e levar os quadros na cabine do trem, né? E depois chegar em São Paulo, aí o Vergara o Granato tinha conseguido uma Kombi, o Aguilar tinha conseguido não sei o quê. Então tinha que haver essa colaboração, né? Para as coisas ficarem de pé. E não tinha essa figura, o produtor, né? Eu me lembro da primeira... Você me fez lembrar da primeira exposição que eu fiz, né? Foi em 1962, na Galeria Macunaíma, que ficava ali atrás da Escola de Belas Artes. Que era da escola, né? Era da escola. Eu cheguei, eu não conheci ninguém, né? Eu cheguei com uma pasta de desenho, debaixo do braço, mostrei ao pessoal lá que tomava conta daquele espaço do Macunaíma para fazer uma exposição, aprovaram, me deram a chave da galeria, eu abri a galeria com a chave, arrumei os desenhos na parede e sentei lá numa cadeirinha que tinha dentro da galeria para esperar o público entrar. Foi a minha primeira exposição. Isso. Não tinha esquema nenhum, era muito simples, né? Muito fácil. Hoje, como o Lauro falou, está muito complicado. Né? É um esquema muito, muito grande e dispendioso fazer uma exposição. É verdade. Eu acho que isso vai mudar. Isso vai mudar porque não tem jeito, não vai ter grana. Eu acho que
esses recursos que entravam, que passavam e que paravam em vários, que também tinha várias represas para esse recurso até chegar à exposição, Sim. isso vai acabar. Eu acho que vai ser, nós vamos de novo, temos que fazer como nós estamos fazendo hoje aqui. Isso aqui já é fazer uma exposição desses novos tempos. Nós estamos já nos expondo como nos novos tempos. Então, eu acho que a gente já está encaminhando. Pode ser, você tem razão, é isso mesmo. Muda tudo, né? Não só nas artísticas, mas em tudo vai mudar. Mais objetividade, né? E mais afeto. Mais afeto, mais ajuda, né? Ajuda muito. Mais ajuda, colaboração, menos individualismo. Isso mesmo. É isso, gente. Olha, prazer conversar com vocês, prazer mesmo. Ô, Lauro, poxa. Lauro, obrigado. Logo possamos nos ver pessoalmente, né? E Roberto, eu falei, a próxima exposição da Casa Roberto Marinho, né? Tem uma sala toda dedicada a Roberto e também comemorar os 80 anos do Roberto, né? Pois é, agora tem que acabar essa quarentena, né? Tem que acabar. Tem que acabar, mas estamos... É difícil porque não tem previsão, né? A gente não acabar pode... a pandemia, né? Pandemia, não pode prever isso. Não, e talvez, eu sei lá, a gente fica especulando, né? Talvez tenha que abrir com limitação de público por hora, né? Quer dizer, fazer abrir uns pouquinhos, escalonadas, né? Enfim, ontem eu estava pegando orçamento de máscaras, né? Para nós termos, se alguém chegar sem máscara lá, né? Enfim. Mas nós vamos descobrir uma boa maneira. A exposição está linda, né? A Sula Danovski, que fez a programação visual, né? E está realmente linda. Vai ser... olha só, eu vou falar de cabeça com possibilidade de errar, mas tem o Zerbini, tem a Wanda Pimentel, tem o Cabrita Reis, o Ferreira Goulart, Krasber, Battistelli, Roberto, a Paulo Klimachowska, enfim, é uma exposição... Bonito. Como é o título? Chama-se Feito à Mão, essa exposição. E embaixo vai ser uma exposição dos 100 bibliófilos, que eram 100 pessoas, né, que a cada ano encomendavam a um bom artista, Portinari, de Cavalcante, de Janira, Iberê Camargo, ilustrações para um bom texto de literatura brasileira. Macunaíma foi feito, livros do Jorge Amado, do Guimarães Rosa. Então, é uma exposição que, de certo modo, ela vai mostrar artistas contemporâneos e vai lembrar os artistas modernos. Porque uma coisa também que eu acho que é interessante é trazer esses artistas modernos para o nosso convívio, né? Porque durante algum tempo eles ficaram isolados em livros, né? Em assentos fechados, e ter essa possibilidade, né, de vê-los, né, é muito interessante, e fazer sempre essa ponte, né, entre o hoje... Porque uma coisa sai da outra, né? Sim, sim. Claro. Uma coisa sai da outra, não totalmente sozinho e original. Uma coisa vem da outra. Quando no início eu falei em rompimento com a outra geração, eu não estava falando rompimento com a outra geração de artistas, que, pelo contrário... Não, entendi. Eu fui aluno do Carvão, por exemplo. Sim, e do Guild. Eu estou falando de valores da outra geração. Quer dizer, eu acho que fomos a primeira geração que não quis ser igual aos pais. Sim. Quer dizer, que não tinha... O padrão não era a geração anterior, estou falando a geração em geral e não a geração de artistas. Eu sei. Porque a geração de artistas a geração anterior de artistas esteve muito próxima a nós, né? Burle Marx, Carvão, Guild, muito próximo. Muito. E mostraram muitas coisas que a gente seguiu. Agora,
como você falou, a juventude em si se tornou um valor, né? Que é interessante, né? No século XX. Valor fundado pela nossa geração, né? Exatamente. Ou atribuído à nossa geração. Não sei se nós tivemos esse valor atribuído. Né? É verdade. Olha só, eu queria agradecer muito. E amanhã a Casa Roberto Marinho faz 2 anos, né? Parabéns. Contando com vocês desde o início, porque a casa também, além de mostrar a bela coleção que ele deixou, ela pretende ser um espaço afetivo dos artistas contemporâneos. E vocês contribuem muito para isso. Obrigado, Lauro. Obrigado. Gente, muito bom. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, Lauro. Tchau. Tchau, Roberto. Tchau. Obrigado. Um abraço. Tchau.